a primeira técnica para você falar de improviso sem demonstrar insegurança. E que técnica é essa? Ora, manter e preservar a calma e a naturalidade. Queridos e queridas, se você é chamado, querida, se você é chamada, querido, se você é chamado para falar de improviso, você não precisa chegar, ei, eu vou improvisar, ei, não precisa nada disso. Não há necessidade. Mantenha a serenidade, mantenha a calma, mantenha a tranquilidade. Porque se você não espalhar que vai falar de improviso, ninguém vai saber. Deixa eu contar um caso aqui que aconteceu comigo, há 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Eu estava atuando numa empresa. Os novatos que aqui estão, preciso relatar aqui para vocês, os novatos que aqui estão, eu estruturei a minha trajetória inteira trabalhando e atuando nos principais meios de comunicação do Brasil. Fui da Globo, da CBN, do SBT, da Record, e ao longo de 18 anos de carreira, eu tive a alegria e a felicidade de conquistar ao lado da minha equipe 87 premiações, regionais, nacionais e internacionais. E eu sempre gosto de destacar que essas premiações não é simplesmente porque eu tenho um sorriso legal e porque eu sou bacaninha. Não, são concursos, efetivamente concursos. Esses concursos são tão disputados que alguns desses prêmios nós tivemos que vencer mais de 1.000 concorrentes. E para vocês entenderem o grau de dificuldade, de competitividade desses prêmios, a premiação é dinheiro. Então, vocês imaginem a quantidade de pessoas envolvidas. Pois bem, um belo momento, eu estava na sala e o CEO da empresa que eu trabalhava passou no corredor. E aí ele fez, Wendel. Aí eu, opa, presidente. Ele era o CEO da empresa. Aí, não, presidente. Aí ele fez, você pode vir aqui comigo, por favor? Claro, eu levantei da minha cadeira, fui até ele e ele me disse, vamos aqui entrar numa reunião, porque nessa reunião eu vou encontrar a outra parte da diretoria e parte do conselho. Para vocês entenderem, um conselho é formado por um grupo de pessoas que, atenção, que aprova as contas da empresa. Então, é um grupo de pessoas absolutamente seletos, são pessoas seletas. E aí, dentro desse contexto, que a Rosana aqui dizendo, professor, eu sofro muito com essa questão de falar em público. Você está aqui no lugar certo, tá, querida? Aqui é só avant-premier para o que vai acontecer na próxima semana. Pois bem. E aí ele fez uma aqui na reunião do conselho da diretoria que eu quero chegar junto com você. E eu, tá bom. E aí eu acompanhei o presidente da empresa, como é que eu não vou acompanhar? Nós entramos na sala, preste atenção, fica comigo porque vai fazer sentido. Estou na técnica número 1, preservação da calma e da tranquilidade na hora de falar de improviso. Na hora que eu cheguei, nós abrimos, aí ele disse, olá pessoal, todos já estavam lá, só estavam esperando ele chegar para começar a reunião. Aí ele olhou e fez, trouxe o jornalista Wendel Rodrigues para participar conosco. Eu ri, eu fui convocado pelo presidente. Eu cheguei lá, todos me conheciam, eu fiz a saudação a todos e eu sentei. E sentei ao lado do presidente. Ele fez, Wendel, eu queria que você... E me fez uma pergunta. Eram aproximadamente 6 conselheiros e tinham outros 3 diretores. Ou seja, tinham 10 pessoas. Com o CEO eram 11, com o CEO... Tinham 9 pessoas, com o CEO 10, comigo 11. E tinha um assistente, a secretária, tinham mais ou menos umas 13 a 15 pessoas na sala. Aí ele me pergunta, Wendel, e faz um questionamento específico. A gente não combinou isso. A gente não combinou isso. Uai, mas ele é o presidente da empresa. E aí, qual foi a primeira técnica, a primeira estratégia que eu utilizei? A primeira estratégia foi manter a tranquilidade, manter a serenidade, manter a calma, a naturalidade e responder. Ele me fez uma pergunta técnica, eu fui lá e respondi essa pergunta técnica. Ou seja, eu tive que improvisar. Só que para improvisar, primeira técnica, eu me mantive tranquilo, sereno e calmo.
Quando eu me mantive tranquilo, sereno e calmo, eu consegui ser natural. Eu poderia, ai meu Deus, eu poderia, ô presidente, a gente não combinou isso. Não, não, não. Ele fez uma pergunta, estava na frente da diretoria e do conselho, eu simplesmente respondi com muito prazer essa pergunta. Ponto. E aí a minha resposta durou de aproximadamente 50 segundos a 1 minuto, 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, mais ou menos. Resolvido. Percebam como a calma e a tranquilidade foram fundamentais. Para quem me ouviu, teve a sensação de que, nossa, ele se preparou para falar aqui. Não, eu não me preparei, eu não sabia que eu seria questionado a respeito. Por isso que vocês precisam ficar presentes. Você que atua no mercado corporativo, você que atua como autônomo empreendedor, como profissional liberal, qualquer circunstância em que chamem para que você possa se posicionar, posicione-se, porque isso gera oportunidade. O que não pode, eu sempre digo aos meus alunos, jamais digam, eu não quero falar não. Opa! Se alguém fez isso, vai parar de fazer a partir da próxima semana. Lá na semana, falar em público sem medo. Tem que falar. Quando você fala, você se expõe. Quando você se expõe, você aparece. Quando você aparece, oportunidades são geradas. Faz sentido sim ou não? Tá todo mundo comigo? Então escreve aqui. Tô contigo, professor. Escreve no chat. Tô contigo, professor. Escreve aqui no YouTube. Tô contigo, professor. Escreve aqui no Facebook. Percebe? Então, primeira técnica, direto ao ponto. Mantenha calma e, por consequência, a naturalidade. Mas não é suficiente. Afinal, você precisa falar alguma coisa. E o que falar? O que dizer? E aí vem a técnica número 2. A técnica número 2, acima de tudo. A técnica número 2 é, olha aqui, Zé Miguel, tô contigo, mestre, show! Maíla, tô contigo, professor, maravilha. Luciana, tô contigo, professor. Ana, tô contigo, professor. Reial, tô contigo, professor, show! Maravilha, maravilha. Josias, estamos juntos. Hashtag estamos juntos, vamos para cima. Segunda técnica. Reúna informações básicas de quem vai te ouvir. Vamos pensar aqui em duas situações. Vamos pensar numa situação ideal e numa situação de improvisação. Primeiro, o ideal. Quando alguém me chama para fazer uma exposição, para fazer uma live, para participar de uma aula, para dar uma palestra, para fazer alguma apresentação, eu, com antecedência, pego uma série de informações. Uma série. Detalhe, vou falar tudo isso lá no evento da segunda-feira. Pega uma série de informações. Uma dessas informações é detalhes sobre as pessoas que estão e vão nos ouvir e nos acompanhar. Se a circunstância é de improviso, se a circunstância você foi chamado no momento de improvisação, você precisa chegar lá e perguntar, quantas pessoas tem aqui, quem são, qual a idade média, o que é que elas fazem exatamente, qual a profissão. Você precisa dessas informações básicas, nem que sejam visuais. Por quê? Porque você vai ajustar o seu discurso. Porque para falar com mulheres é diferente para falar com homens. Deixa eu contar uma coisa para vocês, curiosa. A minha audiência nas redes sociais, vocês que me honram aqui com a presença, é 50% formado por mulheres, 50% formada por homens. A minha comunicação, ela é exatamente igualitária. 50% formada por mulheres e 50% formada por homens. Poderia ser diferente? Eu poderia falar com uma linguagem muito mais... para focar muito mais nos homens? Poderia. Eu poderia utilizar um tipo de linguagem ou estratégia de comunicação para focar muito mais nas mulheres? Poderia. E que estratégias são essas, professor? Eu vou dizer lá na semana Falar em Público Sem Medo, na próxima semana. Mas o que eu quero que vocês compreendam e percebam é que hoje a minha audiência é 50% a 50%. Mas vamos imaginar, se eu fosse lá um cara que eu falasse muito palavrão, se eu fosse lá um cara que fosse muito bruto, eu certamente, é natural isso, eu iria afastar um pouco a audiência feminina e aproximar da audiência masculina. Professor, a mulher não fala palavrão. Não, não é que as mulheres não falam ou deixam de falar palavrão, mas as mulheres, a maioria delas, não estou dizendo que todas, mas a maioria delas gera repulsa
a maioria, quando se depara com um interlocutor, por exemplo, que fala muito palavrão, que não é o meu caso. O tempo todo. O que é mais importante para mim? O mais importante para mim é a minha família, a minha mulher e os meus filhos. Isso é uma realidade. Estou casado há 18 anos, tenho 2 filhos lindos e incríveis, uma de 10 e uma de 7. Vão estar comigo, inclusive, na semana falar em público sem medo. Essa é a minha vida. Quando eu falo isso publicamente, como estou falando agora, quem eu estou atraindo? Quem eu estou me conectando? As pessoas que também têm família, as pessoas que valorizam família. Percebem isso? São as minhas estratégias de comunicação para atrair quem eu desejo. Não tem problema nenhum se eventualmente você tem o hábito de, ao se comunicar, ao falar em público, dizer, repetir, reproduzir muitas palavras. Não tem problema nenhum. Cada um tem seu estilo. Não é o meu. Percebe? Entende? Então, os meus mecanismos de comunicação, as minhas estratégias de interlocução, elas servem, acima de tudo, para atrair quem eu desejo. E o que eu desejo são vocês. Obrigado por isso, tá? Coraçãozinho, coraçãozinho aqui para vocês. Coraçãozinho, obrigado por isso. É uma honra ter vocês aqui. Mas só para ficar presente para vocês. Ora, então uma segunda técnica e estratégia é, quando eu chego no lugar para falar de improvisação, eu preciso saber quem é que vai me ouvir. Quantas pessoas tem aqui? Tem mais homens ou mais mulheres? Por quê? As mulheres são muito mais emocionais. Os homens são racionais. Só que essa é uma entre tantas características que existem para que você possa ajustar o seu discurso. Entende? Não dá para falar de todo jeito para todo mundo, não pode. Sacou? Quando eu chego aqui, aí eu tive um relato maravilhoso e lindo de Martins, a professora de sobrenome Martins do Ceará, que ela colocou aqui, maravilhosa, maravilhosa. Ela disse: estou na live por causa da sua energia. Obrigado por isso, honrado. Mas você acredita? Você acredita que algumas pessoas não se conectam por isso? E tá tudo bem. E tá tudo bem. As pessoas que não se conectam com a verdade, com a energia, elas não estão aqui. E tá tudo bem, não tem certo ou errado. Mas eu me conecto. E vocês se conectam comigo. É isso. Por isso é importante, quando você chega para falar de improvisação, quem é? Tem mais homens ou mais mulheres? As pessoas são mais maduras ou não? Por exemplo, a minha audiência aqui, entre 60% e 70%, a maioria delas é formada por pessoas que têm entre 25 e 50 anos. Ah, professor, as pessoas com menos de 25 não te acompanham, não participam dos eventos? Claro que participam. Eu tenho vários alunos com menos de 25 anos. Eu tenho muitos alunos com mais de 60. Aliás, eu tenho alunos com mais de 70 anos. Claro que sim. Mas a maioria, 60% a 70%, é de 25 a 50 anos de idade. É muito provável que vocês que estejam aqui tenham essa faixa etária, pelo menos a maioria, mas algumas pessoas também têm faixas etárias diferentes. Então, essas informações são importantes para que eu consiga lapidar, estruturar minha linha discursiva. E assim eu ser mais assertivo. Então, segunda técnica para você falar de improvisação sem demonstrar insegurança é reúna as informações básicas que você tiver. Reúna as informações básicas de quem vai te ouvir. Isso é fundamental. Opa, terceira técnica. Vamos avançar? Terceira técnica de improvisação. Terceira técnica para você falar de improviso demonstrando segurança. Terceira técnica para você conseguir falar de improviso sem demonstrar insegurança. E qual é? Olha, não inventa moda, não. Não inventa moda. Ô, professor, o que significa na prática não inventar moda? Quantas e quantas vezes eu já vi a pessoa chamada numa situação absolutamente inusitada e inesperada para falar de improvisação. A pessoa, olha, porque, dá uma de sabe tudo, sabe? Para! Sou arrogante, sou prepotente, sou chato, sou fake. Não é isso que vai gerar conexão com as pessoas. Portanto, se vai falar de improviso, primeira técnica, calma e naturalidade, que vai gerar autenticidade quando você está calmo e tranquilo. Segunda técnica, reúna as informações que você puder das pessoas que vão te ouvir. Terceira técnica, nada de inventar moda. Não inventa moda não, gente. Não inventa moda não. Não tente demonstrar que tem um know-how mais extraordinário do planeta, que você sabe de absolutamente tudo. Não! Não faz isso. Ao contrário, se você fizer e agir dessa maneira, vai gerar repulsa. Tá todo mundo comigo?
Eu fico preocupado quando vocês não interagem aqui. Tá todo mundo comigo? Escreve aqui no chat. Tô contigo, professor. Professor, tô contigo. Escreve aqui no Instagram. Escreve aqui no Facebook. Tô contigo, professor. Escreve aqui no Facebook. Tô contigo, professor. Escreve aqui. Técnica, portanto, não inventa moda. Você não deve fazer isso. Alô, alô, João, querido. Fazemos parte de um grupo de mentoria. Que bom ter você aqui, João. Vamos para cima. Então, atenção. Não inventa moda. Não tenta demonstrar essa sensação de que sabe tudo, se alongando em assuntos que claramente não são seu know-how. Olha que maravilha que estão comigo. Reiel, Leonete, a Kate, Kátia, que maravilha. Aqui também, Zé. Aqui o Pacheco, o Júnior, o Josias, show. Todo mundo aqui, show, maravilha. Tudo bem até agora? Tudo bem até agora? Responda para mim. Tudo bem até agora, professor? Estão compreendendo? Estão compreendendo? Sim, professor, estamos compreendendo. Adorei aqui. E QAP, boa, Ticelo, boa. Adorei. Então é isso, tá? Vamos agora à quarta técnica. Eu prometi 5 técnicas para você falar de improviso sem demonstrar e projetar insegurança. A quarta técnica, em quem é e qual é? Atenção! Quarta técnica. Atraia o tema para a área que você domina. Atraia, puxe o tema para o universo que você domina. Marice, que bom ter você aqui, aluna maravilhosa nossa, do nosso método. Brilha, voando, Marice, Pouso Alegre, Minas Gerais. Beijo, Marice. Quarta técnica, atraia a apresentação para a área que você domina. Professor, não compreendi muito bem. Tá tudo bem, eu vou explicar aqui. Esse é meu papel. Esse é meu papel. O que é atrair para a área que você domina? O que significa isso? Seguinte, lembram que eu dei o exemplo há 2 anos, quando o CEO da empresa passou no corredor e disse: Wendel, vem aqui comigo. E eu entrei em uma sala onde estavam conselheiros e diretoria, e ele me convidou a falar de improvisação. Lembram que eu contei essa história? Lembram? Sim ou não? Sim, escreve aqui. Sim, eu lembro, escreve aqui. Sim. Pois bem, o CEO, o presidente da empresa, passou, me chamou, eu fui junto com ele, entramos na sala, eu não tinha a mínima ideia do que iria acontecer, o presidente da empresa me chamou, eu fui lá com ele e o acompanhei. Ele sentou numa cadeira, ele senta aqui pertinho de mim, e eu sentei pertinho dele. Quando eu sentei pertinho dele, aí ele me fez uma pergunta. Nós não tínhamos combinado isso. E aí, diante da pergunta que ele fez, eu precisei naturalmente responder. Tinham 15 pessoas aproximadamente, entre membros do conselho, da diretoria e equipe de apoio, secretários, outros profissionais, secretárias também. Então, eu comecei a responder. Eu respondi de maneira muito objetiva, 40 segundos a 1 minuto e 10, mais ou menos. A partir da minha resposta, preste atenção, fica comigo. A partir da minha resposta, surgiu uma pergunta. Um diretor lá e fez uma pergunta econômica, com uma temática, com um assunto econômico, sobre economia. E aí, não eram perguntas mais abertas, generalistas, não. Eram questões muito específicas que ele fez lá de balanço de empresa, entre outras coisas. Ora, essa é uma área, este é o universo que eu não domino. Eu falo com comunicação com qualquer pessoa do planeta. Mas detalhes sobre economia, eu não domino. E depois eu vi saber que ele era um economista. E aí ele fez um questionamento, como é que a comunicação podia ajudar naquele viés do balanço da empresa para mostrar aos clientes o quanto a empresa era transparente, entre outras coisas. Pois bem, o que é que eu fiz? Quarta técnica. Eu atraí a apresentação para minha área de domínio. Ou seja, ele perguntou sobre um aspecto econômico de comunicação. Na hora de responder, eu foquei em comunicação. Foi mais ou menos assim. Ele me pergunta: ô Wendel, será que é importante nós mostrarmos, por exemplo, o diferencial das receitas bruta e líquida e mostrar os avanços do lucro que a empresa teve nos últimos 2 meses? Uau! Olha a pergunta! E aí eu fiz.
É importante, sim, e para publicizar isso, olha eu trazendo para o meu universo, nós podemos, por exemplo, utilizar alguns mecanismos das redes sociais, entre outros de mala direta, para a gente informar aos nossos clientes. Dessa maneira, eles saberão que a empresa teve lucratividade nos últimos 3, 4, 6 meses. Dessa forma, a gente vai estabelecer uma conexão, uma aproximação ainda maior com o nosso cliente. Ou seja, eu comecei a apresentar instrumentos de comunicação para respondê-lo. Compreenderam, queridos? Fez sentido? Conseguiram entender? Fez sentido aqui para vocês? Conseguiram entender? Sim ou não? Escreve aqui. Ou seja, todas as vezes que você for falar, todas as vezes que você for falar de improviso, para não demonstrar insegurança, você precisa pegar a temática e trazer para si. E tem uma ótima pergunta aqui de Gina. Professor, uma linguagem corporal amedrontada, nervosa, pode prejudicar a fala improvisada? Completamente! Show! Obrigado pela pergunta, querida. Maravilhosa. Completamente. Você imagina que diante de um questionamento como esse, mais técnico, com viés econômico, na hora que a pessoa pergunta se eu começo a demonstrar que nervosismo é que a minha linguagem corporal não projeta confiança e segurança, acaba! Acaba com minha comunicação. Faz sentido, sim ou não? Acaba com minha comunicação. Por isso é fundamental, é essencial, indispensável que vocês estejam presentes para isso, queridos e queridas. Quando forem falar de improviso e a temática for distante da área de atuação de vocês, o que é que vocês precisam fazer? Trazer para si. Trazer a temática para si. Porque quando você traz o assunto para si que domina, aí você discursa de maneira muito mais tranquila. Tudo bem até agora? Compreendidos? Já fui em 4 técnicas. Vamos à quinta, então. Quinta técnica de improvisação. Quinta técnica de improvisação para você falar de improviso sem demonstrar insegurança. E qual é a quinta técnica de improvisação? Qual é? Seja objetivo. Opa! Seja objetiva. Objetiva. Atenção, atenção. Você vai falar de improviso. Lembra que a terceira técnica foi: não inventa moda, não. Não transmita a sensação e o sentimento de que você tem um know-how infinito, que você sabe tudo, vai gerar potência, a sensação de arrogância e de prepotência. Faz isso não. Então, a quinta técnica é: seja objetivo. Ora, você está falando de improviso, querida. Você está falando de improviso, querido. Aí vai ficar se prolongando, a frase se prolonga. Aí o que acontece? As palavras repetem. Quando as palavras repetem, qual a consequência? Você vai ficar nervosa, você vai ficar nervoso. E quando você fica nervoso, vai dar o lapso de memória, o famoso branco. Você não vai lembrar do que está dizendo e depois você vai estar falando e a sua estrutura discursiva vai estar dando voltas assim, olha. Voltas, voltas. E vai ser uma sensação horrível. Portanto, quinta técnica, para você falar de improviso sem demonstrar insegurança. A quinta técnica é: seja objetivo. É isso que você precisa. Vamos recapitular aqui? Vamos recapitular aqui? Olha aqui. Perfeito, Marta Martins aqui. Quanto mais fala, mais perdido você vai ficar. Por isso, seja objetivo. Vamos recapitular? São 5 técnicas para você falar de improviso, mas eu recordo aqui, começo dizendo isso. Falar de improviso não é inventar informação. Não faz isso, isso é irresponsabilidade. Você só pode falar de improviso quando a situação realmente exigir. Quando você surgir ou tiver um convite como o que eu detalhei para vocês. Aí você fala de improviso. E se for 5 técnicas? A primeira, calma, tranquilidade. A calma e a tranquilidade manterá a sua autenticidade. E você não precisa chegar: eu vou falar de improviso. Meu Deus, pergunta de improviso. Não, para com isso. Tranquilidade e calma. Se você for bem, ao final, inclusive, as pessoas nem perceberão que você falou de improviso. Segunda técnica, reúne informações básicas de quem vai te ouvir. Quem são a maioria homem, a maioria mulher? Qual a atividade profissional? Qual a expectativa deles? Aliás, são pessoas mais cultas, então tem que trabalhar o vocabulário. São pessoas mais simples, então tem que trabalhar o vocabulário da mesma maneira. Percebe a importância disso? Terceira técnica, não inventa moda, não.
Não queira demonstrar que sabe absolutamente tudo. A consequência é que você vai alongar as frases e vai estar repetindo as ideias. Quarta técnica. Quando for falar de improviso, atraia. Atraia para si, para o assunto que você domina, para a área de atuação que você domina. E a quinta orientação, seja objetivo, seja objetiva. Não prolonga algo improvisado não, tá? As chances de, uma expressãozinha ótima, de dar ruim são muito grandes. Então não faz isso, tá?